Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. Multiplicação de matrizes é um tema clássico dentro da álgebra linear de geometria analítica e eu vou mostrar para vocês rapidamente como se faz multiplicação de matrizes. Primeiro eu tenho uma matriz, eu já escrevi ela no formato que é comum dentro da álgebra linear de geometria analítica, ou seja, organizei ela em linhas e colunas. A gente costuma dizer que a ordem de uma matriz, por exemplo, essa primeira aqui é a ordem 2 por 3. Por que a ordem dela é 2 por 3? Porque ela tem duas linhas e 3 colunas. A matriz B, por outro lado, ela tem ordem 3 por 2. Por que ela tem ordem 3 por 2? Porque ela tem 3 linhas e 2 colunas. O que é necessário para que a gente consiga multiplicar matrizes? É necessário que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda. Se isto aqui for verdadeiro, eu posso fazer a multiplicação de matrizes sem problema nenhum. Além disso, a minha matriz resultante, ou seja, aquela que eu vou encontrar fazendo a multiplicação A vezes B, vai ter a ordem do número de linhas da primeira matriz com o número de colunas da segunda matriz. Ou seja, a minha resposta, que nesse caso vai ser a multiplicação da matriz AB, ela vai ter ordem 2 por 2. Ou seja, ela vai ter duas linhas e duas colunas. A pergunta é, como é que eu faço para encontrar essa matriz 2 por 2? Lembrando que uma matriz 2 por 2, pessoal, nada mais é do que uma tabela. Então, ó, a gente pode pensar numa tabela da minha resposta, ou seja, da matriz A por B, numa tabela escrita nesse formato, ó. Ela vai ter duas linhas e duas colunas, em que a primeira célula eu posso chamar de 1, 1, a segunda 1, 2, a outra aqui de baixo, 2, 1, e essa aqui da direita, 2, 2. Isso significa o quê? Que nessa célula eu estou na primeira linha e na primeira coluna, essa aqui na primeira linha e na segunda coluna, essa na segunda linha e na primeira coluna, e essa aqui na segunda linha e na segunda coluna. Vou mostrar para vocês como é que se faz para encontrar essa tabelinha aqui, essa aqui de ordem 2 por 2. Então vamos lá, pessoal. Então eu tenho as mesmas matrizes, essa matriz e esta. Eu quero encontrar essa aqui, pessoal. O meu objetivo é encontrar esta matriz aqui. Então vamos lá, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou relacionar a primeira linha da matriz A com a primeira coluna da matriz B, para encontrar esse elemento que eu vou colocar aqui, ó, que é o elemento 1, 1. Então, como é que eu faço essa multiplicação? Eu vou multiplicar o primeiro elemento dessa linha com o primeiro elemento dessa coluna. Então, fica assim, ó, 1 vezes 2, mais o segundo elemento aqui da minha primeira linha, que é 2, com o segundo elemento lá da minha primeira coluna da matriz B. Então, fica 2 vezes 1, mais 2 vezes 1, mais o outro 1 vezes o 0. 1 vezes 0. Bom, fazendo a multiplicação então, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2, 2 mais 2, 4. 1 vezes 0 é 0, então a soma dessas multiplicações para mim vai ser igual ao 4. Então, o primeiro elemento 1, 1, eu já tenho, que é o número 4. O outro eu vou relacionar a primeira linha com a segunda coluna. Então, fica assim, ó, 1 vezes 3. Ó, pessoal, estou relacionando esse número agora com esse. Mas, vou continuar. O próximo qual é, pessoal? 2 vezes o 1. 2 vezes o 1. Mais, por fim, esse elemento aqui, o 1 e o menos 1. 1 vezes o menos 1. Fazendo então as operações, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 1, 2, 3 com 2, 5, 1 vezes menos 1, menos 1. 5 menos 1 é também o número 4. Então, esse elemento aqui vai ser o 4. Agora eu vou começar a relacionar a segunda linha da minha matriz A com a primeira coluna da matriz B. Então, eu vou começar. Menos 1 vezes 2, mais menos 1 vezes 2, mais 0 vezes 1, mais. Ó, pessoal, estou relacionando esse elemento com esse. E o último é o 2 vezes o 0.
Fazendo agora as operações, menos 1 vezes 2, menos 2, 0 vezes 1, 0, 2 vezes 0, 0. Ou seja, a minha resposta vai ser o menos 2. Porque, ó, pessoal, vamos retomar, ó. Eu multipliquei esse elemento por esse. 2 vezes... menos 1 vezes 2, menos 2. Depois eu relacionei este elemento com esse, 0 vezes 1. E por fim, o 2 vezes o 0. Então, como esses dois aqui vão zerar, vai sobrar simplesmente o menos 2, que vai ocupar então a minha célula 2, 1. E por fim, eu vou relacionar a segunda linha com a minha segunda coluna. Então fica menos 1 vezes 3, mais... Peguei esse menos 1 e multipliquei por 3. Depois, 0 vezes 1, mais 2 vezes o menos 1. Fazendo todas as multiplicações, menos 1 vezes 3, menos 3, 0 vezes 1, 0, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, menos 2 com menos 3 é menos 5. Então, eu vou colocar aqui o menos 2 que eu tinha colocado e o menos 5. Então, fazendo todo esse processo de cálculo, a gente conseguiu encontrar todos os elementos que compõem a minha matriz, que aqui está escrita no formato de tabela. Só para a gente escrever novamente no formato que é comum encontrar na teoria das matrizes, então, pessoal, como é que fica então a minha matriz AB? A minha primeira linha é composta pelos elementos 4, 4, e a minha outra é aquela composta pelos elementos menos 2 e menos 5. E é uma matriz 2 por 2, como a gente já tinha previsto aqui no início, quando a gente estava falando dos critérios para se multiplicar duas matrizes, nesse caso a multiplicação da matriz AB. Ok? Então mostrei para vocês rapidamente como é que se faz multiplicação de matrizes. A gente vai continuar com vídeos falando sobre álgebra linear e geometria analítica e também sobre matrizes especificamente. Fica um grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos e até mais!